A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor te abençoe com dias de paz, que Ele acalme o seu coração, fortaleça a sua fé e renove a sua esperança. Que os céus se abram sobre você, sobre a sua casa, e que toda dor, confusão, ansiedade, todo o peso espiritual que estejam te oprimindo hoje, sejam removidos pela presença gloriosa do Espírito Santo. Hoje eu quero falar com você sobre recomeços. Sim, recomeçar é possível. E não é apenas possível, é um convite de Deus para nós. A palavra que nós vamos meditar hoje está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a parte A. Diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Essa é uma mensagem para aqueles que já andaram com Deus mais perto, para os que já foram apaixonados pelo Senhor, que o serviram com alegria, que vibravam em cada culto, em cada oração, em cada momento na presença de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e se lembrando exatamente de como era o seu coração antes. Você servia sem questionar, sem reservas, sem desculpas. Era movido pelo amor e pela gratidão. Mas alguma coisa mudou. A primeira coisa que João diz é: lembra-te de onde caíste. Essa é uma palavra que o Espírito Santo traz para te fazer refletir, não para te condenar. Ele quer que você olhe para trás, sim, mas não para viver do passado. É para entender onde foi que as coisas começaram a desandar. Talvez você tenha se ferido na igreja, um desentendimento com um irmão, alguém que te julgou injustamente, um líder te decepcionou, e aí você se sentiu excluído, rejeitado, traído, e aos poucos foi se afastando. Primeiro das pessoas, depois dos cultos, depois da oração e então da presença de Deus. Talvez tenha sido algo mais profundo, uma crise emocional, uma traição no casamento, uma perda que você não conseguiu superar, um pecado que bateu à sua porta e que você não resistiu. E agora, mesmo lembrando do quanto Deus já te usou, você se sente distante, como se estivesse longe demais para voltar. Mas escute isso, Deus não desistiu de você. Ele está dizendo hoje: arrependa-se, pratique as primeiras obras. Ou seja, volte ao início, volte a fazer o que fazia quando seu coração era leve, puro, cheio de temor. Volte à leitura da palavra, volte a orar com sinceridade, volte a frequentar a casa de Deus, volte a louvar, volte a falar dele para os outros. Talvez você pense que não é digno, mas o Pai está te esperando, assim como na parábola do filho pródigo, com os braços abertos, com vestes novas, com anel no dedo, com festa no céu. O pecado pode até ter te afastado, mas a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Não se conforme em viver longe da presença de Deus. Essa tristeza que você sente aí dentro, esse vazio, essa angústia, é saudade do Pai. Volte hoje mesmo. Se alguém te magoou, perdoe. Se o pecado te derrubou, levante. Se o tempo passou, recomece. O Senhor está te dando essa oportunidade agora. Esse é o tempo aceitável. Esse é o dia da sua volta. Escreva aqui nos comentários o seguinte: quero voltar ao início de tudo. Amém? Vamos juntos declarar isso com fé. Quero voltar ao início de tudo. Hoje é o seu recomeço. E eu quero pedir a você uma coisa muito importante. Dê o like aqui nesse vídeo, porque assim mais pessoas vão receber essa mensagem.
Compartilhe essa palavra com alguém que você ama. Se inscreva no canal Minuto com Deus e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem postada aqui. E se você quiser contribuir com esse ministério, faça isso se tornando membro do canal. Clica aqui embaixo em Seja Membro e caminhe ainda mais perto da gente. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós estamos orando por cada pedido, por cada nome, por cada situação mencionada aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nesse momento nós apresentamos a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Que ela seja tocada pelo Teu Espírito, curada por dentro, liberta do peso do passado. Que toda culpa, toda vergonha, todo medo de voltar para a Tua presença seja removido agora. Restaura esse coração, restaura a fé, a comunhão e sopra um novo fôlego sobre a vida espiritual dela. Que ela volte a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor e encontre novamente alegria na Tua presença. Pai, perdoa as quedas, fortalece os passos e firma os caminhos. Que haja reconciliação, que haja cura e que haja recomeço. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e cumpre aquilo que prometeu. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para nos fortalecer, nos guiar e nos levantar. Eu quero orar agora, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que esse seja o início de um novo tempo na vida dela. Que a angústia dê lugar à paz. Que o medo dê lugar à fé. Que o cansaço dê lugar à força. Ó Deus, visita essa pessoa agora, com o Teu poder, com a Tua presença. Toca esse coração abatido. Derrama o Teu Espírito sobre ela. E que ao ouvir essa mensagem, ela sinta o sopro do Teu mover, o fôlego de vida. Que hoje seja um marco espiritual na vida desse irmão e dessa irmã. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e tudo que você colocar as mãos para fazer nesse dia. Que esse seja um novo tempo na sua vida, um tempo de fé, de força e de esperança. Saiba que você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te conduziu até essa mensagem, porque Ele tem algo muito especial para fazer na sua vida. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante, pois é através dele que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé que tem crescido a cada dia. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Saiba que Deus conhece as batalhas que você tem enfrentado.
os pensamentos que têm te enfraquecido e os medos que têm tentado te parar. Mas eu quero te lembrar que Deus não te chamou para viver na estagnação, na dúvida ou na tristeza. Ele tem um novo tempo reservado para quem crê, para quem se abre, para quem decide confiar nele. Hoje, nós vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu quero que você esteja aberto, porque esse mesmo Espírito que desceu naquele lugar ainda está agindo hoje. E ele pode te renovar por completo. Esse vídeo é o último vídeo da nossa série Os Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os últimos vídeos, ou a série, eu vou deixar aqui no final do vídeo um link para você clicar e assistir a série completa. Amém? Irmãos, antes da gente continuar, eu quero expressar os meus sinceros sentimentos à irmã Selma e a toda a sua família. Ontem eu recebi aqui a notícia de que a família perdeu o pai e o marido, o pastor Flávio, marido da irmã Selma, faleceu ontem e ele era integrante da ECC, Encontro de Casais com Cristo, lá na cidade de Macapá. Então, eu quero expressar os meus sentimentos e pedir que o Espírito Santo console essa família nesse momento tão triste, nesse momento de dor, de luto. Que o Espírito Santo possa abraçar essa família. Amém? Em nome de Jesus. Em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, está escrito: No dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com línguas de fogo que se espalharam e foram tocar cada pessoa ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo deixava que falassem. Olha só, no final da mensagem eu vou orar por você. Então, você pode colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Pode colocar o nome de alguém da sua família, de um filho, uma filha, alguém que precise ser cheia do Espírito Santo. Amém? No final da mensagem nós vamos orar juntos. Irmãos, quando Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, ele não estava falando apenas de consolo, mas de poder, de capacitação. Não era só para que os discípulos não se sentissem abandonados, mas para que eles fossem realmente transformados. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi o início de algo grandioso. A igreja nasceu debaixo do poder de Deus. E o que mais emociona é saber que esse mesmo poder está disponível hoje para mim e para você. O Pentecoste, ou Pentecostes, era uma das festas mais importantes do povo judeu. Era celebrada 50 dias depois da Páscoa e reunia pessoas de vários lugares. Era um momento de gratidão pela colheita, mas também era uma recordação da entrega da lei de Deus lá no Monte Sinai. Foi nesse cenário, com pessoas vindas de todas as nações, que o Espírito Santo foi derramado. E veja como Deus é perfeito nos detalhes.
No mesmo dia em que os judeus lembravam a antiga aliança feita por meio da lei, Deus revelou a nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas no coração. Aquele som como de um vento forte, aquelas línguas como de fogo e aquelas palavras em diferentes idiomas não foram apenas sinais, foram o selo de um novo tempo. Era como se Deus estivesse dizendo: agora eu mesmo habitarei dentro de vocês. O meu Espírito vai guiar cada passo, vai dar força quando a força faltar, vai consolar quando doer, quando vocês tiverem que enfrentar o luto, como a família da irmã Selma, vai impulsionar quando o medo paralisar. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam escondidos, com medo, inseguros. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a pregar com ousadia. Eles enfrentaram perseguições, atravessaram fronteiras. Algo dentro deles mudou. E esse algo é o que muda tudo na vida de quem crê. A presença viva do Espírito Santo. Hoje, quando você escuta essa palavra, Deus está te chamando para viver isso também. Esse novo tempo. Não mais preso ao medo, à dúvida, ao passado, mas cheio do Espírito Santo, cheio de propósito, cheio de vida. Uma das primeiras coisas que o texto de Atos nos mostra é que ninguém ficou de fora. O Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estavam reunidos. E isso tem um peso enorme, porque revela para nós o coração de Deus. Não foi apenas sobre os líderes da igreja, não foi só sobre aqueles que tinham caminhado mais perto de Jesus, foi sobre todos. E isso ainda é uma verdade até os nossos dias. O Espírito Santo não é um privilégio reservado para alguns poucos escolhidos. Ele é promessa para todos aqueles que creem. O texto não diz que os mais fortes foram cheios, diz que todos foram cheios. Talvez você tenha se sentido distante de Deus. Talvez a sua caminhada até aqui tenha sido marcada por altos e baixos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo com um coração cansado, tentando entender onde tudo isso vai dar. Mas ainda assim, o Espírito é promessa para você. Não por merecimento, mas porque Deus é bom. Não porque você acertou, mas porque Ele quer estar perto de ti. O Pentecostes foi o início de um novo tempo. E esse novo tempo é marcado pela presença de Deus em pessoas comuns. Gente como eu e você. Gente que erra, que sente medo, que busca com sinceridade. E quando o Espírito Santo vem, ele não só preenche, ele transforma, ele fortalece, ele aquece, direciona. Ele nos lembra que não estamos mais sozinhos. Se você quer viver esse tempo, abra o seu coração. Você não precisa entender tudo. Não precisa sentir tudo agora. Só precisa estar disposto. O mesmo Espírito que encheu aquela casa pode encher a sua vida hoje. Ele pode te levantar do jeito que você está, porque Ele é para todos os que creem. Talvez você esteja aí se perguntando: será que Deus ainda pode fazer algo por mim? Será que esse novo tempo é mesmo para a minha vida? E eu te respondo com toda a convicção que sim, é para você. Porque Deus não tem filhos de segunda categoria. Ele não faz planos rasos para quem está passando por momentos difíceis. Ele continua sendo especialista em recomeços. E se hoje você está ouvindo essa palavra,
é porque ainda tem coisa para acontecer dentro de você. Deus sabe do seu cansaço. Ele viu quando você deitou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu descansar. Ele conhece as vezes em que você disse que estava bem, mas por dentro estava desabando. Deus não ignora a sua dor. Ele entra nela com você. E Ele não vai te deixar do mesmo jeito. Há um novo tempo sendo proclamado sobre a sua vida. E esse tempo começa no seu interior. Quando você se abre, quando você decide confiar no Senhor, mesmo sem entender tudo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Mais uma vez, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o nome de alguém por quem você está orando, o nome de um filho, de uma filha, do seu cônjuge, e declare pela fé o seguinte: Espírito Santo, habita dentro de mim. Amém? Escreva isso pela fé. Espírito Santo, habita dentro de mim. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com o nosso coração quebrantado, com a nossa alma aberta e com a fé renovada por tudo que ouvimos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo falou ao nosso coração. Mesmo quando nós não temos palavras, nós entendemos que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado por nos alcançar com o Teu amor, com a Tua graça, com paciência. Obrigado por cada livramento invisível, por cada porta que o Senhor abriu e até pelas portas que o Senhor fechou. Porque tudo que vem das Tuas mãos é perfeito, mesmo quando nós não entendemos. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que nos afastamos, em que nos calamos, nos perdemos no meio das dúvidas e nos deixamos levar pela ansiedade e pela incredulidade. Perdoa, Senhor, cada pensamento de desistência, cada atitude precipitada, cada palavra dura que dissemos no calor da nossa dor. Nos lava, Senhor, com a Tua misericórdia, nos renova com a Tua compaixão e nos ergue com a Tua graça. Hoje nós falamos desse grande milagre que foi o derramar do Teu Espírito, que estabeleceu um novo tempo na história da igreja. E é isso que nós pedimos agora, Senhor, que um novo tempo comece na vida dessa pessoa que está aqui orando comigo. Um tempo de cura, de restauração, de milagre, de paz, de alegria, um tempo de consolo, de direção. Um tempo onde o Espírito Santo possa agir com liberdade, trazendo paz onde há angústia, fé onde há medo, movimento onde há estagnação. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que se encontra cansado, abatido, que tem vivido dias difíceis. Eu oro por aqueles que têm tentado se manter firmes na fé, mas que se sentem como se estivessem sozinhos, abandonados. Sopra, Senhor, o Teu vento sobre essa vida. Enche esse coração com a Tua presença. Que cada um sinta agora o Teu toque e perceba que não está sozinho. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando problemas no seu relacionamento conjugal. Pessoas que estão lidando com a iminência de um divórcio, de uma separação. Esse casamento que tem sido marcado pelas brigas, pela frieza, pela traição. Que o Teu Espírito traga reconciliação, sabedoria e cura dessas feridas. Eu apresento diante do Senhor
todas as pessoas que têm clamado a Ti pela salvação de seus filhos, da sua família, do seu cônjuge. Visita, Senhor, essas vidas agora. Toca esse coração endurecido. Mostra a Tua luz no meio da escuridão. Tira o véu espiritual e revela a Tua graça salvadora. Eu quero orar por aqueles que estão enfrentando vícios. Pessoas que querem largar o álcool, as drogas, os jogos, o cigarro, a pornografia. Que o Senhor proporcione a libertação verdadeira para essas pessoas. A Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Derrama sobre cada um o bálsamo de cura. Restaura a saúde física, mental e emocional. Renova a esperança, ó Deus, dessa pessoa que está cuidando de alguém enfermo na sua casa, na sua família, e já não sabe mais o que fazer. Renova as forças dela, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu apresento ao Senhor todas as pessoas que enfrentam um momento de escassez, de dificuldade financeira. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor crie oportunidades, dê sabedoria, dê criatividade. Nós entregamos as nossas finanças em Tuas mãos e confiamos que o Senhor fará o melhor por nós. Eu apresento a Ti cada nome que foi mencionado aqui nos comentários e cada situação que foi descrita aqui. Que o Senhor atenda a cada um segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Um último aviso. Se você quiser ter as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você clicar e baixar o livro Recomece a Viver. O livro tem 365 mensagens para que você seja abençoado em todos os dias do ano. Amém? Adquira o seu livro, o e-book, e leve a palavra de Deus consigo por onde você for. Deus te abençoe. Obrigado por ter acompanhado a nossa série de mensagens aqui todos os dias. Que Deus opere um grande milagre na sua vida. Que aquilo que você tem clamado ao Senhor seja concedido por Ele. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.